Se eu te disser que um SUV médio pode te custar quase US$ 10.000 por ano entre manutenção preventiva, reparos inesperados e peças que falham antes do tempo, você acreditaria? Pois é totalmente real e documentado por múltiplos estudos da indústria automotiva. Mas calma, respira fundo, porque neste vídeo eu vou te mostrar as 5 verdadeiras rainhas absolutas da confiabilidade automotiva. Aqueles SUVs lendários que não quebram nem se você os maltratar um pouco, descuidar ocasionalmente ou usá-los todos os dias para absolutamente tudo. Aqueles que duram centenas de milhares de quilômetros com apenas trocas de óleo regulares a cada 5.000 quilômetros, filtros básicos de ar e gasolina e revisões padrão do manual. Carros que você compra uma única vez e literalmente esquece da oficina mecânica por anos inteiros sem preocupações. Aqui não falamos de modas passageiras que duram 2 anos, nem de telas táteis gigantes de 50 polegadas que parecem bonitas na concessionária, mas não agregam valor real a longo prazo. Falamos de SUVs feitos com engenharia real e comprovada ao longo de décadas. Daqueles que se sentem sólidos quando você fecha a porta com autoridade, que resistem ao tempo sem se desfazerem como brinquedos e que ainda podem ser exibidos com orgulho depois de uma década de uso intenso diário. Então, se acomode bem no seu assento, anote o que vem por aí e compartilhe este vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp com amigos e família, porque eu vou te revelar os SUVs mais duráveis do mercado atual. Aqueles que nunca te deixam na mão, na estrada no meio da noite, e aqueles que as marcas concorrentes definitivamente não querem que você conheça ou compare diretamente com os produtos delas. Mas antes de começar esta jornada pela confiabilidade automotiva, se você gosta de conteúdo honesto sobre carros, onde te dizemos a verdade sem filtros, dê like no vídeo e se inscreva no canal para não perder mais análises como esta. Agora sim, isso é o que você precisa saber. Número 5. Subaru Outback. Começamos esta lista com uma joia que provou ao longo de décadas o que realmente significa a palavra resistência no mundo automotivo. Este é o Subaru Outback, o SUV wagon que praticamente inventou o segmento inteiro dos crossovers, quando absolutamente ninguém acreditava neles lá nos anos 90. Naquela época, as pessoas viam as station wagons como carros chatos, familiares sem personalidade e sem alma. Mas a Subaru, com aquela visão japonesa que sempre vai um passo à frente do mercado, disse: "Espere aí", e lançou o Outback, um veículo revolucionário que combinava o conforto de um sedã com a capacidade de um off-road. Desde então, mudou a história do segmento. E atenção nisso, porque a Subaru não só inventou o conceito, como o aperfeiçoou com os anos. Desde o início, o Outback vem com tração integral permanente nas 4 rodas, em todas as versões sem exceção. Algo que a concorrência ainda hoje te cobra milhares de dólares à parte, ou só te dá nos modelos mais caros e equipados. E aí está o truque fundamental. A Subaru faz o que os outros só prometem em comerciais. E por que está nesta lista dos mais confiáveis? Porque os Outback superam facilmente os 200.000 quilômetros sem suar, com apenas trocas de óleo, filtros e manutenções básicas do manual. Há donos documentados que ultrapassaram os 300.000 e até 400.000 quilômetros, e o carro continua ligando perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Os mecânicos independentes sabem perfeitamente. O Outback é daqueles veículos que quase não pisam na oficina de reparos, e quando pisam, é por algo absolutamente mínimo. E isso não é tudo o que oferece. Até as companhias de seguros o adoram, porque tem uma das melhores classificações de segurança, segundo o Instituto de Seguros para a Segurança nas Estradas e outras instituições internacionais especializadas. Um carro estatisticamente mais seguro significa um seguro mais barato, e isso é dinheiro que fica no seu bolso todo mês. E se falamos de desempenho, também não fica devendo nem é chato.
O Outback atual monta um motor turbo de 2,4 litros, com 260 cavalos de potência disponíveis. E não, definitivamente não é um SUV preguiçoso nem desajeitado. Este se move com autoridade, com aquele equilíbrio perfeito entre potência e controle. Além disso, mantém aquele motor boxer característico da Subaru que lhe dá uma estabilidade impressionante em curvas fechadas e terrenos difíceis. O centro de gravidade baixo faz com que ele dirija mais como um carro esportivo do que como um SUV tradicional. E aqui te deixo o melhor ano que você pode escolher para este modelo segundo experts. Se você quer o Outback mais equilibrado possível, vá pelo modelo de 2020. Naquele ano a Subaru afinou tudo. Mais tecnologia de segurança, melhor qualidade de interiores e um preço razoável, sem precisar esvaziar completamente suas economias. Em resumo honesto, este SUV não só é confiável, é um investimento inteligente a longo prazo. Você o compra uma vez, o mantém como deve ser segundo o manual, e ele te acompanha literalmente a vida toda. O Subaru Outback não grita luxo nem exclusividade vazia. Grita algo muito mais importante. Não vou te incomodar e vou te levar aonde você quiser sem drama. E isso em um mundo cheio de carros descartáveis, de papelão vale, ouro puro. Número 4. Toyota RAV4. Nesta posição temos um verdadeiro ícone mundial. Um SUV que não só conquistou as ruas do mundo inteiro, mas também o coração de milhões de motoristas que buscam algo que dure de verdade sem complicações. Estou falando do Toyota RAV4. O SUV que parece ser feito com aço japonês, abençoado pelos deuses da confiabilidade automotiva. E é que a Toyota acertou em cheio com a fórmula vencedora. Quando lançou o RAV4, entendeu algo fundamental, que muitas marcas ainda não captam. As pessoas não buscam carros complicados, cheios de eletrônica, nem com telas táteis gigantes. As pessoas buscam um veículo que funcione todos os dias, que não falhe no momento crítico e que não te dê cabelos brancos toda vez que você o liga. O RAV4 é exatamente isso, um SUV fácil de dirigir, sólido como uma rocha e com um chassi que parece indestrutível. O motor é uma obra-prima da engenharia simples, mas eficaz. 2,5 litros, 4 cilindros em linha. Nada exótico, nada da moda, mas incrivelmente eficiente e durável. A Toyota não tenta te vender fumaça com este SUV. Te diz a verdade desde o início. Não será o mais emocionante de dirigir, mas vai te durar a vida toda. E cumpre sem exceção. E atenção com este dado impactante, porque há testemunhos reais de proprietários mais velhos documentados que contam que seus RAV4 já têm mais de 500 mil quilômetros rodados e continuam andando sem reparos maiores. Sim, você leu certo, 500 mil de quilômetros com o mesmo motor original, a mesma transmissão e sem dores de cabeça. Isso não qualquer SUV do mercado consegue, e por isso, este modelo mantém seu valor como se fosse ouro. Um RAV4 usado de 10 anos atrás ainda se vende caríssimo no mercado de usados, porque as pessoas sabem que continua sendo um tanque. Enquanto outras marcas perdem metade do valor ao sair da concessionária, o RAV4 é o contrário. Parece um investimento financeiro. E se te preocupa o custo do seguro, fique tranquilo, longe de ser caro. Como muitos pensam, o RAV4 está entre os SUVs mais econômicos de assegurar, graças às suas altíssimas classificações de segurança. Comparado com um Jeep Cherokee ou um Ford Escape, te custa menos em manutenção, menos em reparos inesperados e menos em seguro mensal. Sim, muitos pensam que é caro no início quando vem o preço. Mas o segredo está no que vem depois da compra. Não vai te pedir nada custoso, nem a caixa de câmbio, nem o motor, nem problemas eletrônicos frustrantes. Um RAV4 bem cuidado é praticamente eterno. E isso explica perfeitamente por que a Toyota continua vendendo mais de 1 milhão de unidades por ano no mundo todo. Porque quando um carro funciona de verdade, não precisa de publicidade, cara. Os donos satisfeitos fazem o trabalho de recomendar a marca. Este SUV é uma garantia sobre rodas.
É como comprar um título de poupança a longo prazo. Você o compra uma vez e esquece da oficina para sempre. E não saia da tela porque já entramos nos 3 melhores, os mais recomendados por especialistas da indústria automotiva. Número 3, Hyundai Santa Fe. Agora vamos com um peso pesado que se ganhou seu lugar à base de esforço constante e resultados comprovados. Este é o Hyundai Santa Fe, o SUV que literalmente mudou a história da Hyundai para sempre. Há alguns anos, ninguém levava a Hyundai a sério neste segmento. Muitos a viam como uma marca econômica de carros básicos e baratos, mas isso ficou completamente para trás. Hoje o Santa Fe compete de igual para igual com gigantes como Toyota, Honda e Mazda, e faz isso com uma mistura de design ousado, eficiência comprovada e, sobretudo, uma confiabilidade que surpreendeu todo o mundo automotivo. De fora, este SUV chama a atenção imediatamente. Seu design é diferente, moderno e com caráter próprio. Não é outro SUV genérico do monte. Mas o que realmente o coloca nesta lista não é sua aparência, e sim sua durabilidade comprovada. Os proprietários do Santa Fe estão alcançando mais de 300 mil quilômetros rodados com pouco mais que as manutenções básicas do manual. Trocas de óleo, freios e pneus, nada de caixas danificadas, nem motores com vazamentos graves, nem telas eletrônicas que morrem antes do primeiro ano. E aqui vem o ponto que mais gosto e que mais valor agrega: a garantia da marca. A Hyundai oferece uma garantia de 10 anos ou 100 mil milhas para o trem de força completo. Nenhuma outra marca nesta lista dá tanto respaldo. Isso significa que se algo grave acontecer com o motor ou a transmissão, você não terá que pagar um centavo do seu bolso. Para os motoristas que buscam tranquilidade e não querem ficar brigando com a oficina todo mês, isso é basicamente uma apólice de paz de espírito inclusa no preço de compra. O motor também cumpre perfeitamente sua parte. O Santa Fe monta um bloco de 2,5 litros de 190 cavalos de potência, que não será o mais potente do segmento, mas sim um dos mais confiáveis. E se você busca ainda mais economia de combustível, existe uma versão híbrida plug-in que combina desempenho com eficiência extrema. É um SUV que te dá a liberdade de escolher sem complicar sua vida. E atenção com os modelos favoritos pela maioria dos experts. Os anos 2018 e 2022 são os mais recomendados tanto por mecânicos quanto pelos próprios donos. O modelo 2018 marcou o início de uma nova era para a Hyundai. Redesign completo, melhores materiais internos e uma melhoria notável em tecnologia de segurança. E o 2022 levou tudo isso além, ganhando vários prêmios internacionais por sua confiabilidade e desempenho geral. E o melhor de tudo é que o Santa Fe continua sendo um SUV subestimado no mercado. Muita gente nem olha para ele porque vai automaticamente pelas marcas mais tradicionais, mas isso joga a seu favor. Você pode conseguir um Santa Fe em excelente estado por menos dinheiro, com melhor equipamento e uma qualidade que já está completamente comprovada. E o valor de revenda continua crescendo ano após ano e os seguros são mais baratos que os de rivais como Jeep ou Volkswagen. E isso se traduz em um SUV completo, equilibrado, confiável e fácil de manter. Então, se você está buscando um SUV que combine acessibilidade, segurança e durabilidade real sem sacrifícios, pare de olhar sempre as mesmas marcas de sempre e dê uma chance ao Santa Fe. Porque enquanto muitos o subestimam por preconceito, outros já estão desfrutando dele sem pisar na oficina mecânica. Número 2. Subaru Forester. Seguimos avançando. E agora chegamos a um dos meus SUVs favoritos no mundo todo, o Subaru Forester. O modelo que provou uma e outra vez que está feito para durar e resistir ao que você jogar nele. Um SUV compacto que praticamente é a prova de tudo. E não sou só eu dizendo baseado em opiniões. Os experts da Consumer Reports deram uma pontuação de confiabilidade de 98 sobre 100. Ouça bem esse número, 98! Isso é o mais próximo da perfeição absoluta que você vai ver na indústria automotiva. Um resultado que deixa muito para trás, muitas marcas que enchem a boca falando de durabilidade em comerciais.
Mas vamos falar de um tema que sempre gera polêmica e dúvidas: as transmissões da Subaru. Sim, há uma década houve problemas sérios com as caixas CVT. Muitos donos se queixaram amargamente, e isso marcou a marca por um tempo. Mas a verdade é que a Subaru ouviu as críticas, aprendeu com os erros e corrigiu completamente. Hoje essas transmissões são completamente diferentes, mais fortes, mais precisas e muito mais duráveis. E ouça bem qual é a chave do sucesso. A Subaru recomenda oficialmente trocar o fluido da caixa a cada 50 mil quilômetros. Embora alguns proprietários estiquem até os 90 mil sem problemas. Mas se você faz a manutenção como deve ser segundo o manual, essa transmissão vai te durar anos sem pedir absolutamente nada custoso. E isso não digo por teoria ou especulação. Dizem os mesmos donos que hoje têm Foresters com mais de 300 mil quilômetros em cima e as transmissões completamente intactas. E se falamos de motores, o Boxer de 2,5 litros e 4 cilindros é simplesmente uma joia mecânica. É daqueles motores que merecem respeito na indústria. Produz 182 cavalos de potência e, graças ao seu design horizontal único, com cilindros opostos, o centro de gravidade do carro é mais baixo, o que melhora dramaticamente a estabilidade e a aderência. Em outras palavras, enquanto outros SUVs se inclinam perigosamente nas curvas, o Forester gruda no asfalto como se fosse um esportivo. E como se isso fosse pouco, a Subaru continua fazendo algo que quase nenhuma marca faz hoje em dia: te dá tração integral de série desde a versão base, até nas versões de entrada mais econômicas. Não precisa pagar milhares de dólares adicionais, nem subir para a versão top. Desde o mais básico, todos os Forester vêm com tração total e um pacote de segurança completíssimo. Isso é entender realmente o cliente. Isso é fabricar carros pensando nas pessoas reais, não no marketing vazio. E isso explica perfeitamente por que o Forester se mantém entre os primeiros lugares de confiabilidade ano após ano. Porque, além do design chamativo ou das telas enormes, o que importa é que não te deixe na mão, que não falhe e que te acompanhe por décadas. O Subaru Forester é uma decisão inteligente, um SUV que não precisa aparentar nada, que simplesmente cumpre o que promete. É japonês, é confiável e tem um histórico que nenhuma marca pode negar. Este é um dos poucos que você ainda pode comprar de olhos fechados. Número 1. Honda CR-V. E chegamos finalmente ao rei indiscutível da confiabilidade, o SUV que destronou o próprio Toyota RAV4 depois de décadas de domínio e que hoje desfruta de um sucesso absolutamente arrasador, tanto nos Estados Unidos quanto em toda a América Latina. Estou falando do lendário Honda CR-V, o SUV que se tornou o favorito indiscutível do público e a joia da coroa da Honda. Desde que apareceu no mercado em 1995, o CR-V tem sido um exemplo perfeito e documentado de como se faz um SUV confiável, prático e durável, que resiste ao tempo. E o mais impressionante de tudo é que manteve essa reputação de ferro durante quase 3 décadas completas, algo que muito poucos modelos em toda a indústria podem dizer com orgulho. Hoje o CR-V não só domina completamente seu segmento competitivo, mas também quebrou múltiplos recordes de vendas durante 2024, se consolidando definitivamente como o modelo mais bem-sucedido de toda a história da marca Honda. E qual é o segredo real do sucesso sustentado? Simples e direto, motor e transmissão absolutamente impecáveis, engenharia japonesa de verdade e um histórico limpo sem escândalos. Enquanto outras marcas tentam se reinventar desesperadamente todo ano com mudanças cosméticas e falham estrondosamente na tentativa, a Honda foi aperfeiçoando sua fórmula vencedora pouco a pouco, sem quebrar o que já funcionava perfeitamente. As revistas especializadas mais respeitadas confirmam ano após ano, tanto a Consumer Reports quanto a Repair Pal,
deram classificações quase perfeitas em confiabilidade, colocando-o consistentemente acima de competidores diretos como o RAV4 ou o Mazda CX-5. E não são só os meios dizendo por publicidade paga, são os próprios donos satisfeitos. Basta entrar nos fóruns de proprietários online. Os usuários do CR-V não estão lá se queixando constantemente de problemas. Você não vê postagens diárias de transmissões danificadas aos 50 mil quilômetros, nem motores queimados antes do tempo. Em vez disso, vá buscar comentários sobre outras marcas populares e você verá listas inteiras de falhas crônicas e problemas sem resolver. O Honda CR-V simplesmente funciona dia após dia. E quando uma marca consegue isso consistentemente, fideliza clientes para a vida toda. Além disso, a Honda soube evoluir inteligentemente sem perder sua essência original, que o tornou famoso. Com a chegada das versões híbridas modernas, o CR-V se tornou o veículo híbrido mais vendido dos Estados Unidos durante 2023. Seu trem de força combina um motor de 2 litros ciclo Atkinson com um motor elétrico eficiente, alcançando 204 cavalos de potência combinados. Suave como seda, responsivo ao acelerador e com um consumo de combustível absolutamente espetacular. Não precisa recarregá-lo na parede toda semana e ainda assim sente aquela potência instantânea típica de um motor japonês bem feito e afinado. E o mais curioso e simbólico de tudo isso, o CR-V já superou oficialmente o RAV4 em vendas totais. Sim, a diferença numérica ainda é curta, mas é simbólica e poderosa, porque demonstra que a Honda finalmente conseguiu o que muitos analistas achavam completamente impossível: tirar o trono do rei Toyota. E não foi com marketing agressivo nem publicidade, cara. Foi com resultados reais comprováveis. Os donos dizem absolutamente claro em seus testemunhos. É um SUV que não pede nada estranho nem custoso, que os leva confiavelmente aonde quiserem ir e que simplesmente não falha quando mais precisam. E quando um veículo te responde assim consistentemente, ano após ano, você acaba confiando nele como se fosse parte importante da família. O Honda CR-V é, sem exagerar nem um pouco, o SUV perfeito para quem quer comprar uma única vez e dirigir tranquilamente para sempre. É durável como uma rocha, seguro para toda a família, econômico no consumo e, sobretudo, confiável de verdade, sem truques publicitários. E agora que você conhece essas 5 opções lendárias comprovadas, me deixe te dar alguns conselhos finais de ouro que podem te poupar milhares de dólares e muitas dores de cabeça desnecessárias. Primeiro, não importa qual desses 5 SUVs você escolha no final, sempre revise o histórico de manutenção completo do veículo se comprá-lo usado no mercado secundário. Um carro confiável só continua confiável se foi mantido corretamente, segundo o manual do fabricante, sem atalhos. Segundo, não se deixe levar só pelo preço mais baixo que encontrar na internet. Um Outback ou um Forester, $500 mais caro, mas com histórico completo documentado, vale muito mais que um barato sem papéis de manutenção. Terceiro, considere seriamente as versões híbridas se estiverem disponíveis no seu mercado local. Sim, custam um pouco mais no início, mas a economia acumulada em combustível durante 5 ou 10 anos compensa completamente. E quarto conselho, não tenha medo de pagar por uma inspeção pré-compra com um mecânico de confiança independente. Investir $100 em uma inspeção profissional pode te evitar comprar um limão que te custará 5 ou 10 mil dólares depois em reparos. Esses 5 SUVs provaram ao longo de décadas que quando a engenharia é feita bem desde o início, o resultado é um veículo que simplesmente não falha nem te decepciona. São testemunhos vivos de que ainda existem fabricantes que se preocupam genuinamente mais com a qualidade a longo prazo do que com as vendas imediatas trimestrais. Se esta análise detalhada e honesta te ajudou a tomar uma melhor decisão de compra ou te abriu os olhos sobre opções que você não conhecia antes,
Não esqueça de dar like no vídeo, compartilhá-lo com alguém que esteja buscando SUV confiável e se inscrever no canal para mais conteúdo honesto sobre carros sem publicidade enganosa, paga por marcas. Deixe nos comentários qual desses 5 SUVs você escolheria pessoalmente e por quais razões específicas. Você iria pela tração total permanente da Subaru? Pela confiabilidade comprovada ao longo de décadas da Toyota? Ou pelo valor e garantia da Hyundai? Queremos ler sua opinião honesta. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos desmascarando mitos e revelando verdades incômodas da indústria automotiva.